Livro de Neemias, capítulo 12. A lista dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes e levitas que regressaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, o sumo sacerdote, foram Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Arim, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miniamim, Moadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os líderes dos sacerdotes e os seus companheiros nos dias de Jesua. Os levitas que regressaram com eles foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que com os seus companheiros era encarregado dos cânticos de ação de graças. Seus companheiros Baquebuquias e Uni ficavam em frente deles durante o culto. O sumo sacerdote Jesua gerou Joiaquim. Joiaquim gerou Eliasibe. Eliasibe gerou Joiada. Joiada gerou Joanã. Joanã gerou Jadua. Quando Joiaquim era sumo sacerdote, os chefes das famílias dos sacerdotes foram Meraías, chefe da família de Seraías, Ananias, chefe da família de Jeremias, Mesulão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amarias, Jonatas, chefe da família de Maluqui, José, chefe da família de Secanias, Adna, chefe da família de Arim, Elcai, chefe da família de Meremote, Zacarias, chefe da família de Ido, Mesulão, chefe da família de Gineton, Zicri, chefe da família de Abias, chefe da família de Miniamim, Piltai, chefe da família de Moadias, Samua, chefe da família de Bilga, Jonatas, chefe da família de Semaías, Matenai, chefe da família de Joiaribe, Uzi, chefe da família de Gedaías, Calai, chefe da família de Salu, Eber, chefe da família de Amoque, Azabias, chefe da família de Ilquias, Netanel, chefe da família de Gedaías. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas. Durante o reinado de Dário, o persa, manteve-se um registro dos sacerdotes. Até os dias de Joanã, neto de Eliasibe, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas no livro da História. Estes foram os chefes das famílias dos levitas: Azabias, Serebias, Jesua, Binui, Cadmiel e outros companheiros que ficavam em frente deles durante as cerimônias de louvor e ação de graças. Um lado respondia ao outro conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram os guardas das portas encarregados dos depósitos junto às portas.
Todos eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Jeozadak, e nos dias do governador Neemias e do sacerdote e escriba Esdras. A dedicação do Muro de Jerusalém. Para a dedicação do novo Muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com músicas de címbalos, harpas e liras. Os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém e dos povoados de Netofatitas. Também vieram de Bet-Gilgal e das regiões rurais próximas de Geba e de Asmavete, pois os cantores haviam construído os seus próprios povoados ao redor de Jerusalém. Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos. Depois, purificaram o povo, as portas e o muro. Eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei 2 grandes coros. Um dos coros foi para o sul, pelo alto do muro, até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá seguiram o coro, junto com Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles vinham alguns sacerdotes que tocavam trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendente de Asaf. Os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Anani. Eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até à cidade de Davi. Passaram pela casa de Davi e de lá foram até a porta das águas, a leste. O segundo coro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro coro. Foi com eles e com a outra metade do povo pelo alto do muro, passando pela Torre dos Fornos, até o Muro Largo, e depois desde a porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta do Peixe e pela torre de Ananel, e prosseguindo até a torre dos 100. Dali continuamos para a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda. Os 2 corais seguiram, então, para o templo de Deus, onde tomaram os seus lugares. Eu fiz o mesmo, junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, e os cantores Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Eles tocavam e cantavam bem alto, sob a direção de Jezraías. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participavam da celebração, e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Provisões para o culto no templo. Naquele dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita e para os dízimos.
eram responsáveis por recolher dos campos, fora das cidades, as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas com o seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço do seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi e o seu filho Salomão haviam ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus haviam começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf. Por isso, agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam aos sacerdotes, os descendentes de Arão. Capítulo 13. As diversas reformas realizadas por Neemias. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Além disso, o sacerdote Eliasibe havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo do nosso Deus. Ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, os cantores e os guardas das portas, e também as ofertas para os sacerdotes. Nesse tempo, eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano do seu reinado. Mais tarde, porém, pedi a sua permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasibe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei: por que é que o templo de Deus foi abandonado? Então, chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Nomeei supervisores para os depósitos, o sacerdote Selemias, o escriba Zadoque e o levita Pedaías. Designei Anã, filho de Zacur e neto de Matanias, para ser seu ajudante. Eles eram homens de confiança e ficaram encarregados de repartir as provisões entre os seus colegas levitas. Lembra-te desta boa obra, ó Deus,
E não te esqueças de tudo o que tenho feito com fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo culto ali prestado. Naqueles dias, vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uvas no sábado. Também ajuntavam cereais que colocavam sobre jumentos e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda a espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem os seus produtos nesse dia. Alguns homens de Tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e mercadorias de todo o tipo. No sábado, vendiam para o povo de Judá, e isso em Jerusalém. Assim confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei: por que é que fazem tamanho mal, profanando o sábado? Acaso os nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo o nosso Deus trazer toda esta desgraça sobre nós e sobre a nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo. Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns dos meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam do lado de fora de Jerusalém, uma ou duas vezes, mas falei duramente com eles. O que fazem aqui, acampados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que vieram no sábado. Então, ordenei que os levitas se purificassem e guardassem as portas para manter o sábado como um dia sagrado. Lembra-te também desta boa obra, ó meu Deus. Tem compaixão de mim, de acordo com o teu grande amor leal. Nessa mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Anom e de Moabe. Além disso, a metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Por isso, confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que as suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com os seus filhos, ou até eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar pelas suas esposas estrangeiras. Como puderam, ao menos, pensar em cometer essa grande maldade e serem fiéis a Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sacerdote Eliasibe, havia se casado com uma filha de Sambalate, o Horonita. Por isso, o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes e dos levitas. Assim, eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para os sacerdotes e os levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar e os primeiros frutos da colheita fossem trazidos nas datas estabelecidas. Lembra-te disso em meu favor, ó meu Deus,